e eu dei o seguinte título, né? Nossa atitude para com a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa. A Bíblia, né? Apesar que a gente cantou aqui um louvor muito bonito, mas a Bíblia, queridos, ela não é um simples livro. A Bíblia, queridos, é uma forma sobrenatural que Deus deixou para nós nos relacionarmos com Ele. Então, a Bíblia, queridos, a própria palavra diz isso a respeito dela. A Bíblia, ela é viva. Você tem um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, através da Bíblia. Então, por isso que nós, filhos de Deus, nós não tratamos a Bíblia simplesmente como um livro. Nós tratamos a Bíblia como uma forma de nós nos relacionarmos com Deus. Eu sempre tratei a Bíblia dessa forma, queridos. Tanto que desde quando eu me converti, toda empresa que eu trabalhei, na minha mesa tinha uma Bíblia, no meu carro sempre tem uma Bíblia, sabe, na minha casa sempre tem uma Bíblia na sala, sempre tem uma Bíblia na mesa. Por quê, queridos? Porque a Bíblia, ela é a forma que eu tenho para poder me relacionar com Deus. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós temos que ter algumas atitudes em relação à Bíblia. A gente não tem que tratar a palavra de Deus simplesmente como algo que eu pego no final de semana, no domingo, que eu venho para o culto. Não. A gente tem que entender que a Bíblia ela não vai nos dar um ensinamento onde nós vamos ter que colocar em prática para sermos abençoados por Deus. É que nem eu falei aqui a respeito do dom. Eu sei que o dom, uma bênção, tem promessas na vida dele, mas ele vai ter que conquistar essas promessas diante de Deus. Ele vai ter que conquistar essas bênçãos diante de Deus. É o que eu ensino às minhas filhas também. Tem bênção? Tem. Papai está plantando? Papai está plantando. Papai decidiu abrir mão do pecado, abrir mão das coisas ruins. Por quê? Porque eu quero plantar coisas boas. Só que você, filha, um dia, para tomar posse disso, você vai ter que se fazer merecedora. E o que é uma pessoa que merece tomar posse das bênçãos de Deus? É aquela pessoa que honra a palavra dele, aquela pessoa que obedece. Eu estava ouvindo um pastor falar, e eu achei interessante, porque eu falei muito isso, né? A palavra de Deus, ela nos ensina até ter uma vida longa e saudável, algo que nós temos que fazer e muitas vezes não fazemos. Nós achamos que para ter uma vida longa e saudável, a gente vai para a academia, né? Eu vou malhar, legal, bacana, faz parte, tem que fazer. Mas se você quer ter uma vida longa e saudável, a palavra de Deus diz que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe. Se você não honrar o teu pai e a tua mãe, se você fizer as coisas do jeito que está na sua cabeça, do jeito que você quer, significa o seguinte, que seu pai vai chorar, porque você vai morrer antes deles. Pastor, mas isso é muito sério. É sério, e por isso que eu estou falando dessa forma, queridos. A gente precisa tratar a palavra de Deus de forma diferente. Não é um livro que nem muitos outros que a gente compra e deixa esquecido lá na prateleira da nossa casa, não. A palavra de Deus, ela é viva. Uma coisa que eu amo, queridos, eu amo ganhar a Bíblia e dar a Bíblia de presente. Eu amo compartilhar a palavra de Deus. Hoje mesmo eu já dei uma para um amigo meu de presente. Sabe, queridos? E a gente tem que valorizar isso. Se a palavra de Deus está sendo boa para mim, vai ser boa para o meu irmão também. Sabe, queridos? Então, nós precisamos entender e compreender que nós temos que ter uma atitude para com essa palavra que é tão poderosa. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 6. Eu vou estar usando aqui, pastor, a NBV, tá bom? 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao 6. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz: e como podemos ter certeza que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer: eu conheço, mas não fiz o que Cristo manda. Eu conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é o quê? É um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. E essa é a maneira de saber se você é ou não um seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo, deve viver como Cristo viveu. E nós, queridos, temos a oportunidade de aprender hoje. Deus, ele é tão maravilhoso que além da Bíblia, queridos, nós temos aí até uma série, The Chosen,
que mostra a vida de Jesus. Olha só a preocupação que Cristo tem, e nós tê-lo como exemplo. E eu gosto muito, queridos, dessa série The Chosen, por quê? Porque a gente vê ali, pastor, mas querido, tem umas coisas que não tem nada a ver, isso é normal, tudo, mas a gente não tem que pegar o que é bom, tem que reter o que é bom. E ali aquela série espelha e mostra assim um Cristo que teve uma vida comum, uma vida como eu, como você, que se relacionou, que praticou esporte, que não foi bom no esporte, mas mesmo assim, queridos, ele glorificou a Deus através das atitudes dele, sendo o quê? Uma pessoa boa, e é isso que nós temos que ser, nós temos que ser pessoas boas. Pessoas boas. O versículo 5, queridos, na versão NAA, diz assim, mas quem guarda a sua palavra, na NBV fala quem obedece, né, a Cristo, quem faz o que ele manda, né, mas na NAA fala assim, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele. Quando o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Pastor, o que isso significa? Queridos, é a gente ser uma pessoa melhor do que a gente era. Nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, que lê a Bíblia e continua do mesmo jeito. Não, o que vai mostrar que Cristo está operando na nossa vida, queridos, eu não conseguia perdoar, mas hoje eu consigo. Por quê? Porque você guardou a palavra de Deus está no seu coração. Pastor, eu não consigo perdoar, por quê? Porque você não tem guardado a palavra de Deus, você faz as coisas do jeito que você quer, faz o que você quer, você não tem guardado a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, queridos, nós precisamos aprender a tratá-la como o maior tesouro existente na terra. É essa palavra de Deus, queridos, é isso. Eu vejo a palavra de Deus, para mim, queridos, o maior tesouro, a maior riqueza que existe nessa terra é a palavra de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê aquela pessoa, que a murmuração, a gente vê que é um dos piores pecados que tem. Você vê aquela pessoa que só reclama, queridos, só reclama. Não vai para frente. Pelo contrário, queridos, está sempre só regredindo. E a palavra de Deus ensina isso. Agora você vê aquela pessoa que agradece, que mesmo sofrendo, mesmo sendo prejudicado, continua firme ali. Você consegue ver essa pessoa se evoluindo como ser humano, cada dia melhor. E Deus, queridos, Ele honra sim. Nós temos que aprender com o povo de Deus, queridos, eles aprenderam a agradecer a Deus em tudo. Às vezes, queridos, a gente trata como uma coisa normal, por exemplo, uma ida ao banheiro, né? É normal você ir lá urinar, você ir lá, é normal isso, né? Queridos, é porque nós nunca tivemos um problema nessa área. Porque pensa uma coisa terrível na vida de um ser humano, é ele querer ir no banheiro e não conseguir. Pastor, você já passou por isso? Queridos, a gente quando é pastor, queridos, eu vou falar um negócio para você. Cuidado quando você falar bem assim, Senhor, eu quero ser um pastor. Porque Deus, Ele vai te fazer passar por situações. Porque você vai precisar ter experiência. Eu estava aconselhando um casal a semana passada, eu achei incrível, queridos. Na hora que eu estava conversando com o casal, eu me vi há 20 anos atrás, quando eu casei com a Débora, a mesma situação que aquele casal está enfrentando foi o que eu enfrentei lá atrás. E eu tive a oportunidade de trazer o que eu enfrentei, como eu enfrentei, para quê? Para que eles não sofram como eu sofri. Isso é ser pastor, é você sofrer pela vida das pessoas. É você aprender para poder ensinar as pessoas, para elas não poder sofrer. Sabe, queridos, é muito fácil ter um título. Eu sou pastor. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu nunca quis isso. Nunca quis isso. E eu só sou pastor pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Porque um dia eu descobri, queridos, que não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. É fácil, queridos, ser pastor para pregar. É fácil. O pastor Orides, ele falava uma coisa interessante, eu não entendia, porque eu achava que era difícil.
pastor Orides falava bem assim para mim: Rubens, a parte mais gostosa do ministério é subir no púlpito e pregar. Eu falo: pastor, não é possível, isso é difícil demais. Ele: um dia você vai descobrir. E hoje, queridos, eu assino embaixo o que ele falou, que a parte mais gostosa, aquilo que todo mundo quer, é subir num púlpito e pregar. Então, queridos, quando você tem a palavra de Deus como o maior tesouro existente na terra, por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, queridos, é a expressão de Deus em forma física aqui na terra, algo que a gente consegue pegar. A gente consegue ler, a gente consegue reler. Então, se tem algo de Deus que a gente consegue se relacionar, que a gente consegue interagir, queridos, é com a palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ter essa preocupação e ter essa atitude de amar a palavra de Deus. Eu fiquei feliz, a semana passada o Israel chegou para mim e falou: pastor, estou feliz demais. Eu falei: Israel, por quê? Ele ganhou uma Bíblia de estudo aí muito bonita, né? Acho que foi até o Hermes que deu quando ele ganhou lá que ele levou o maior número de pessoas para o encontro. E o Israel já tem um tempo que está aqui com a gente aqui. E ele pegou e falou: não, eu vou ler essa Bíblia, eu vou ler e vou ler os estudos também. E ele falou: pastor, terminei o Velho Testamento. E é natural, queridos, que eu vejo o Israel crescendo cada vez mais. Mas por quê? Porque ele está tendo esse relacionamento com a palavra de Deus. Né, Ala? Você conheceu, nós não conhecemos Israel, a gente conheceu o Carlinho, né? O bicho era bravo, né? Eu tinha medo dele, queridos. Eu também passava do outro lado da rua. Tem uma foto dele aí, quando a gente lembra dele, ele tem aquela foto lá, cabelão, Black Power, assim, ó. Dá até medo de olhar para ele. Mas hoje, queridos, a gente vê a transformação. É a igreja, é o pastor. Não é, queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. Sabe, queridos? Então, a palavra de Deus, queridos, é o que Deus nos deixou de forma física para instruir aqueles que verdadeiramente quer ter e manter um relacionamento com Ele. Olha só o que a Bíblia diz, em Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante do que uma espada afiada de dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar contas em tudo que fizermos. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. Primeiro, o escritor aqui de Hebreus, ele fala sobre o poder da palavra de Deus. E eu acho interessante, queridos, que a palavra de Deus ela é maravilhosa. A gente liga muito para essa questão da espada, né? Que fala bem assim, ela é poderosa e mais cortante do que uma espada de dois lados, que penetra fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Mas o que muda a nossa vida aqui, queridos, tudo isso é interessante, é bacana, a palavra de Deus ela faz isso mesmo. Mas o que muda a nossa vida é que ela faz o quê? Também separação de pensamentos e desejos. Porque é aqui, queridos, que vai começar a ter uma mudança na nossa vida, no nosso comportamento. Quando a gente vai ver, quando a gente percebe que através da palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com os nossos pensamentos e com os nossos desejos. A gente começa a descobrir e separar os desejos e os pensamentos maus dos bons. Né? Então, por isso que nós devemos valorizar a palavra de Deus e nós devemos ter alguma atitude com ela. Primeira atitude que nós devemos, queridos, ter com a palavra de Deus, nós devemos acolhê-la em nós abundantemente, quer dizer, colocar ela para dentro de nós, ouvir, ler, praticar. Tudo aquilo que a gente puder fazer, queridos, para poder acolher, para poder deixar ela dentro de nós, queridos, isso vai ser bom para nós precisamos fazer isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, 21, 25. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade. Não interessa, queridos,
Nós temos que nos livrar, a palavra de Deus nos aconselha isso. Para de falar mal das pessoas, isso é maldade. Para de reclamar, isso é maldade. Para de botar defeito em tudo, isso é maldade. Deus nos fez seres, queridos, racionais, seres inteligentes. Se não está bom, nós vamos fazer ficar bom. É que nem eu brinco, né? Quando eu vou aconselhar um casal que vai casar, eu falo, tem certeza que você vai casar? Ah, pastor, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas quem diz que casamento traz felicidade? Deixa eu falar um negócio para você. O seu casamento, no dia que você casar, já vai começar a acontecer coisas que vai fazer com que ele termine. O tempo todo, o seu casamento, ele vai automaticamente, o casamento, ele vai querer se destruir. Você vai descobrir, que a pessoa lá, por exemplo mesmo, você está namorando o cara é bonitão, cheirosão, mas aí você vai acordar com ele, você vai perceber que não é assim. Pastor, mas o que nós temos que fazer? Não, você tem que casar se você tiver disposição para fazer com que o seu casamento dê certo. Pastor, mas demora muito essa luta? Não, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver junto. Não, pode ser que eu esteja errado, eu estou só com 21 anos de experiência, às vezes eu tenho pouquinho, né? Às vezes a irmã Maria Vilela ali, né? Não, é diferente dela, ela não tem problema, né? Nunca teve discussão com o irmão André, nunca precisou ficar nervosa, né, irmã Maria? Por isso que já está há quantos anos casada, irmã Maria? 65 anos, está vendo? 65 anos lutando para fazer dar certo. E assim, queridos, é o nosso relacionamento com Deus. Você acha que vai ser fácil servir a Deus? Deixa eu falar um negócio para você, isso que estão falando aí, Deus vai mudar a sua vida, vai ser bênção, agora tudo na sua vida vai crescer, e as portas vão se abrir, e que não sei o quê. Queridos, não existe, viu? Vamos lá, portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior. E alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nosso coração. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. É impressionante, queridos, uma pessoa que está mais de 20 anos na igreja e tem dificuldade de perdoar. Por quê, queridos? Porque não acolheu a palavra de dentro dela. Não acolheu. É impressionante, queridos, uma pessoa que está na igreja há 20 anos e fala palavrão. É arrogante, é prepotente, não é humilde. É impressionante isso. Aí continua, e lembre-se, coloquem em prática a palavra, não sejam apenas ouvintes, portanto não se engane, pois se uma pessoa apenas ouve e não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho, e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto ela fazer. Você quer ser abençoado em tudo que você fizer? Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Ah, pastor, mas a minha vida é só luta. Mas Deus vai te dar condições de melhorar. Começa a melhorar dentro de você, começa a sorrir mais, começa a ser uma pessoa mais agradável. Sabe, queridos, em Colossenses, capítulo 3, 16 e 17 diz: lembre-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriquecem a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhe e ensine essas pessoas, essas palavras uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com o coração agradecidos, e tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Sabe, queridos,
Às vezes, queridos, eu fico indignado o como eu vejo as pessoas tratarem o reino de Deus, a igreja, é o que a gente tem de mais importante. Isso eu converso sempre com a minha família. Eu falo para a minha família, é importante a gente passear, é importante a gente passear, é bom isso, é gostoso, sabe? É gostoso, mas é impressionante, queridos. Às vezes a gente vai passear, a gente chega no aeroporto 2 horas de antecedência, vem para a igreja, ah não, a igreja vai calar, o culto vai estar lá, o pastor, a hora que ele chegar está bom. É dessa forma, queridos, que nós tratamos Deus. Nós tratamos Deus, queridos, da forma que a gente trata as coisas dele aqui na terra. Para o trabalho, não falta um dia, não atrasa um dia. Agora na igreja, não, só vou quando eu quiser. É isso mesmo, vem só quando você quiser. Aí quando você estiver precisando de Deus e chamar o pastor Rubens para orar, o pastor Rubens vai orar e falar bem assim, Deus, cura ele quando o Senhor quiser. Se não quiser, também não precisa curar. Sabe, queridos, a gente tem que valorizar, queridos, Deus nos deu um dom, Deus nos deu um ministério. Deus nos deu a sua palavra que nos ensina, Deus nos deu pessoas maravilhosas para nos relacionar, Deus nos deu filhos, queridos. Sabe, Deus nos deu os filhos que nem deu para o pai e para a mãe do dom, bebezinho, não sabe falar, não sabe andar, não sabe fazer nada, quem vai ensinar tudo é os pais. E muitas vezes nós não valorizamos as coisas de Deus, nós tratamos as coisas de Deus como qualquer coisa. Eu sempre tive algo comigo, querido, sempre, em tudo que eu faço, eu falo, já que eu vou fazer, já que eu estou me disponibilizando a estar lá, eu vou dar o meu melhor. Poxa vida, já que você decidiu vir para a igreja hoje, já que você decidiu ouvir a palavra de Deus, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, para de reclamar. Em casa, Deus, eu não aguento meus filhos. Então Deus, tira todos os filhos, vai, leva tudo para o Senhor. É misericórdia. Deus, eu não aguento mais meu marido, leva o marido também, Senhor, embora. Glória a Deus, eu vi aí. Quem falou glória a Deus aí? Sabe, queridos? Senhor, eu não aguento mais essa igreja. Corta as 2 pernas da pessoa para ela não conseguir mais na igreja, Senhor. Porque eu não vou pedir para Deus tirar a igreja não, porque a igreja é a arca do Senhor aqui na terra. Se você não aguenta mais vir para a igreja, então corta as pernas da pessoa para não vir mais. Porque aí, queridos, a gente começa a valorizar aquilo que nós perdemos. Sabe, queridos? Teve uma vez, queridos, que o pastor Orides estava chorando. Eu acho que estava só eu e o Irineu na sala. E o pastor Orides estava chorando, que ele estava preocupado. Porque muitas pessoas que ele acreditava que ia dar sequência no ministério dele, o abandonou. Aí eu cheguei para ele, e eu, com esse jeito meu, meio ignorante, sabe, queridos? Eu falei bem assim, pastor, é o seguinte. O que Deus deixou para o senhor é nós, então é com nós que o senhor vai ter que caminhar. Aí ele falou, mas vê pelo lado bom, o pastor Orides. Eu falei para ele, vê pelo lado bom. O senhor sempre foi uma pessoa que ajudou muita gente. Olha só para você ver, eu estava falando em relação a mim e o Irineu, eu falei assim, a gente nunca precisou de uma moeda do senhor. A gente nunca pegou R$1 do senhor. E a gente está aqui do seu lado para o que der e vier. Olha só, agora pessoas que o senhor ajudou, que o senhor fez o que tinha que fazer na vida, fugiram. Então isso aí foi uma peneira, isso é para Deus ver quem verdadeiramente está do seu lado. Porque ser meu amigo, queridos, quando eu estou com a mão aberta dando tudo, quando eu sou o pastorzão, e o pastor dá oportunidade, e sobe todo mundo no púlpito, né? Porque isso eu já fiz na pandemia. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque o Senhor puxou minha orelha. Hoje não é mais assim. Sabe? Então quando você é o pastorzão bonzão, que libera tudo para todo mundo, ai pastor, te amo, te amo. Só que na hora que você é o pastor que corrige a ovelha,
E na hora que você é o pastor que pega pesado com a ovelha, não aguento mais essa igreja, eu vou para outro lugar. Então, queridos, é assim que Deus faz. Vai chegar momento que Deus ele vai endurecer o coração de pessoas que estão próximas de nós. Para quê? Para nos exortar, para falar que nós estamos errados. Mas vai chegar a hora que Deus também vai amolecer o coração das pessoas para poder nos abençoar. E Deus trabalha dessa forma. Então, por exemplo mesmo, é seu marido, não é seu marido? É seu marido se tiver numa situação boa, saudável, mas se não tiver, também é seu marido. E a gente tem que aprender a viver dessa forma, a ter constância, queridos. Eu não só vou sorrir para as pessoas quando elas estão sorrindo para mim, porque isso é fácil. Mas eu tenho que continuar sendo sorridente, mesmo que ninguém esteja sorrindo para mim. Então, queridos, nós devemos acolhê-la em nós abundantemente. Que significa o quê? Ouvir, ler. Ler uma vez, não, ler uma, duas, três, enquanto você viver, você tem que trazer a palavra de dentro para dentro de você de forma abundante. Abundante, por quê, queridos? Porque os nossos desejos vai tentar nos tirar da presença de Deus. Por exemplo, escuta o desejo do teu coração, seu casamento vai acabar. Escuta o desejo do teu coração, você vai desagradar teu pai e a tua mãe. Só que quando você guarda os seus desejos, eu lembro que uma vez eu conversei com um rapaz pegou o meu telefone na internet, no Facebook da igreja. Aí falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor me atende? Eu falei, atendo, vem aqui. Aí esse rapaz chegou lá na igreja um dia, falou, pastor, eu queria abrir o meu coração com o senhor. Eu sou casado, já tem mais de 20 anos, eu tenho 2 filhos, mas eu sou homossexual. Eu sou homossexual, eu tenho um relacionamento fora do meu casamento, eu traio a minha esposa, e isso está me consumindo, pastor, e eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, deixa eu falar um negócio para você, o desejo do seu coração e do meu é o mesmo, ele só muda porque você gosta de menino e eu não gosto de menino, mas o desejo é o mesmo. Se eu não lutar contra os meus desejos, a vontade de fazer o que eu quero, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair as minhas filhas e eu vou trair o meu Deus. E por que você está traindo? Porque você não está lutando contra os seus desejos, você está permitindo com que os seus desejos se manifestem através da sua vida. Eu falei assim, então, não é que é diferente para você, que para você é mais difícil. Não, a dificuldade é a mesma. O problema é que você não quer investir tempo para poder lutar contra os seus desejos. Porque o dia que você decidir investir tempo para lutar contra os seus desejos pela sua vontade, lá na frente você vai ver o quanto valeu a pena ouvir a palavra de Deus e não o que você quer. Você vai ver que sua família ficou feliz com você, seu pai ficou alegre com você, você constituiu uma família. E você é uma pessoa abençoada por Deus, porque quando chegar lá no final da sua vida, pode ser que você se arrependa de tudo que você fez, só que não tem como voltar atrás mais. Ele saiu chorando, voltou mais uma vez na igreja, aí depois, no último dia que ele foi na igreja, ele falou, pastor, eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele me deu um abraço, falou, pastor, eu te agradeço, mas infelizmente eu não tenho força para lutar. Aí eu falei para ele, fica aqui na igreja, se enche da palavra de Deus. Não, pastor, eu tomei a minha decisão. Então, queridos, se nós não nos enchermos da palavra de Deus, nós não vamos ter força para vencer as nossas tentações. É que nem eu converso muito com a Dani, né? Eu falo para ela, Dani, cuidado, o ministério de louvor é uma bênção, só que você tem que blindar o ministério. Não, pastor, mas às vezes a pessoa está passando por um problema, vamos dar oportunidade, quem sabe assim a pessoa melhora. Não melhora, queridos, não melhora, não melhora. Dar oportunidade em ministério, dar oportunidade em púlpito, esperar melhoria nas pessoas, não acontece, queridos. A pessoa quando ela quer melhorar, queridos, quando ela quer melhorar, ela melhora em todas as áreas na vida dela. E o púlpito vai ser o quê? Consequência dessa melhora que ela está tendo na vida dela. Pastor, como é que você sabe tudo isso? Queridos, é Deus, queridos. Quem sou eu? Quem sou eu?
O que nós devemos fazer com a palavra de Deus? Salmos 119, 11. Nós devemos guardá-la. Por que a gente peca? Por que a gente fala palavrão? Por que a gente satisfaz os nossos desejos? Porque nós não temos a palavra de Deus guardada dentro de nós. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 119, 11. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração, para não pecar contra o Senhor. O que o salmista fala aqui, queridos? O que evita, o que faz com que ele não peque, é o fato dele guardar a palavra dele no coração. Eu tenho um Deus fiel, a palavra de Deus diz que Deus é fiel. E se o meu Deus é fiel, eu também tenho que ser fiel em tudo na minha vida. Sabe, queridos, vamos ler aí um pouquinho para frente no Salmo 119, lá no 97 ao 105. Olha só o que diz. Como eu amo a sua lei, durante todo o dia medito nela. Os seus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, pois me orientam a cada passo. Tenho mais entendimento do que os meus professores, porque medito na vontade revelada de Deus. Sei aplicar meus conhecimentos melhor do que os anciãos, mais experientes, porque sempre obedeço às suas instruções. Sempre me afasto dos caminhos do pecado, porque quero obedecer a sua palavra. Nunca deixo de lado as suas leis, porque o Senhor é que me ensina. As suas palavras são doces, mais doces do que o mel para minha boca. Somente as suas instruções me dão capacidade de enfrentar as situações da vida com a sua sabedoria. Por isso, odeio todo o caminho da mentira. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Sabe, queridos, se a igreja amasse a palavra de Deus e guardasse a palavra de Deus no coração, a igreja já teria dominado o mundo, queridos. Só que eu falo para você, as pessoas elas não querem comprometimento com Deus. Por quê? Porque é difícil ouvir a palavra de Deus. Porque é difícil praticar as coisas de Deus. As pessoas querem comprometimento com o mundo. Aqui no Brasil mesmo a gente teve um exemplo disso aí, há uma semana atrás. Nós fizemos culto a semana toda e eu louvo a Deus por isso, que a igreja praticamente todos os cultos encheram. Mas poderia ter enchido mais. Poderíamos ter um problema diferente, né, Dani? Poderíamos ter que fazer todos os cultos abertos com cadeira até lá na rua. Aí fala, pastor, mas que isso, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Eu passo aí em botequinha aí que os caras colocam até cadeira na rua e enche lota. Mas por quê? Porque lá no mundo você pode fazer o que você quiser. Pelo contrário, aproveita a vida que ela é curta. O pastor Orides, ele até falava uma coisa interessante que eu gostava muito. Se você não quer compromisso com Deus, aproveita mesmo a vida. Porque depois que você morrer, você vai para o inferno mesmo. Então aí você tem que aproveitar a vida. Agora, se você quer com compromisso com Deus, você não vai aproveitar a vida. Você vai ter uma eternidade inteirinha para poder aproveitar o lado de Deus. E eu guardei isso. Então a palavra de Deus, queridos, a gente tem que guardar. Por quê? Porque constantemente, queridos, os nossos desejos e as nossas vontades vai tentar reinar nas nossas vidas. Estava conversando com um jovem e eu falei para ele, falei bem assim, ó, você é mais novo do que eu, mas o mesmo monstro que tem aí dentro de você, tem dentro de mim também. Você tem mais dificuldade porque você ainda não aprendeu a controlar ele. Mas o dia que você aprender a controlar esse monstro que tem dentro de você, você vai ver como que a sua vida vai ser melhor. Sabe, queridos? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Aí você fala, pastor, mas você era ruim? Não, não era ruim não, queridos. Eu simplesmente com 18 anos, tinha um Fusca na época, eu estava com uma arma no porta-luva do Fusca, esperando uma pessoa sair da casa para me poder matar.
E por que você não fez isso? Não sei até hoje por que eu não fiz isso. Pastor, você é uma pessoa ruim? Sou, queridos. Com 18, 19 anos de idade, eu fiquei 2 dias na cadeia por causa de briga. Então por isso que eu falo, o mesmo monstro que tem num jovem que quer aproveitar a vida, que não quer saber das coisas de Deus, eu tinha também, eu tenho também. Só que está quietinho no canto dele, por quê? Porque eu não alimento ele mais. Pastor, mas ele não morre, queridos? Eu não sei, eu só sei que umas 2 semanas antes de falecer, a gente conversando com o pastor Orides, né, antes dele ser internado, né? O pastor Orides falou bem uma coisa interessante, falou, poxa, a gente fica velho e esse velho homem aí que ele manifesta mesmo. Então, queridos, a gente tem que aprender o seguinte, Deus, queridos, Ele não vai tirar esses desejos de dentro de nós. Você pode ter o desejo de falar, pastor, eu tenho desejo homossexual, porque agora é moda isso, né, queridos? Agora é moda, mas a gente tem que falar a respeito disso, por quê? Porque a palavra de Deus diz a respeito disso, nós temos que ser claro. Deixa eu te falar um negócio, sempre existiu, sempre vai existir desejo. O ser humano, queridos, ele tem um desejo insaciável. A minha esposa, ela estava estudando sobre pecado sexual, e o pecado sexual, ele vai caminhos, queridos, até chegar no nível mais podre que tem, que é a pedofilia, que é uma outra tal de ia também no final, que eu não sei falar, de pessoas que têm prazer em ter relacionamento sexual com pessoas mortas. Mas por quê? Porque é uma decadência, e começa assim, primeiro, sexo liberado, à vontade, do jeito que eu quiser. Depois, já não aguento mais isso, desejos homossexuais. Depois, pedofilia. Depois, não tem fim não, queridos, vai aumentando cada vez mais. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos sacia, é o que nos dá ânimo para viver, é o que faz a gente ver que a nossa vida faz sentido. Faz sentido, queridos. Viver o que Jesus viveu, Jesus não viveu para ele. Jesus, ele viveu para a igreja. Por que Jesus, queridos, é lembrado até hoje? Por que Pedro é lembrado até hoje? Porque eles abriram mão dos desejos e da vontade deles para poder viver, para que outros conhecessem o reino de Deus. Nós devemos também, um posicionamento nosso, nós devemos permanecer na palavra. Deixa eu falar um negócio para você, a vida que você vive hoje, você está na palavra de Deus? Se você não está, volta para ela, principalmente se você conhece. Olha o que a palavra de Deus diz em João 8, 31 e 32. E Jesus falou aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por que nós somos libertos? Porque nós conhecemos a verdade, queridos. Por que quando você sai daqui da igreja, você vai para sua casa, você vai ficar com sua família? Por quê? Porque você foi liberto da mentira do mundo, que você tem que aproveitar a vida, que você tem que estar com os amigos. Não, porque hoje você sabe que o mais importante que tem na sua vida aqui é a sua família, a sua casa. Você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar dos seus filhos. Nós somos libertos dessa prisão, queridos. Hoje nós somos felizes, sem precisar beber, sem precisar ficar a noite toda acordada bagunçando, sem precisar ter relacionamento com um, com o outro. Não, nós somos felizes. O pessoal aí do mundo taxa a gente de quê? Fala, vocês são bobos, vocês não aproveitam a vida. Quem diz que nós não aproveitamos a vida? Quem diz que nós não nos divertimos? Mas por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Por que eles ainda precisam de bebida, precisam de festa, precisam de farra? Porque eles não conheceram a verdade. Eles estão presos o quê? Na alegria passageira. Sabe, queridos? A maior alegria que um homem pode ter, queridos, é ele ter a consciência de que se hoje ele morrer, ele vai para a eternidade. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem ter essa convicção. Sabe?
Nós devemos também, queridos, nos apegar à palavra de Deus. Nos apegar à palavra de Deus. Tito 1,9 diz, sua crença, na verdade, que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-las aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. É isso que a palavra de Deus diz, queridos. Agora não adianta nada, a gente está aqui na igreja, a gente serve a Deus, mas a gente escuta um monte de abobrinha aí fora e a gente concorda. Ah, pastor, eu sou uma pessoa toda errada, eu faço isso, faço aquilo, se eu morrer eu vou para o inferno. Eu falei, se você morrer agora você vai para o inferno, mas não significa que você já está no inferno. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, nunca matei ninguém. Mas você honra a Deus? Você o serve ou você gasta a sua vida para fazer as suas vontades? Sabe, queridos, nós devemos apegar a palavra de Deus a ponto de corrigir as pessoas. Nós, queridos, temos que ser a pedra de tropeço, aquela pedra que a pessoa do mundo vai vir e vai tropeçar, porque é através de nós que elas vão entender que tudo aquilo que elas estão fazendo está errado. Eu não proíbo ninguém, queridos, de fazer o que quer, mas eu também não deixo de falar que está errado. Você quer continuar errando, é problema seu, mas que está errado, está. Tem minhas filhas, e vou ensinar, falar, filhas, enquanto estiver aqui na casa do pai, é do jeito que o pai quer. Por quê? Porque o pai quer que você faça da melhor forma possível, você seja abençoado. Mas o dia que você decidir tomar as suas decisões, aí é você que vai fazer as suas escolhas. E cuidado para não errar, porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. O pai está aqui se matando para servir a Deus, para buscar o Senhor, para plantar coisas maravilhosas na sua vida. Mas você também um dia vai ter que honrar ao Senhor, vai ter que entregar a sua vida para Ele, senão você não colhe nada. Sabe, queridos, então nós devemos nos apegar à palavra a esse ponto. Hoje acontece algo comigo impressionante, queridos, e é maravilhoso. Ninguém vem falar mal de ninguém para mim. Por quê, queridos? Porque sabe que se falar vai tomar. Se falar, antes de vir falar mal de alguém para mim, tem que estar disposto a orar por essa pessoa, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é orar. Agora, por que as pessoas procuram você para falar mal dos outros? Porque você dá corda, porque você não é apegado à palavra de Deus, você está pouco se lixando para a palavra de Deus, você quer saber das coisas do mundo. Você está preocupado é o que vai acontecer na novela das 8. Sabe, queridos? A gente precisa ser a pedra, queridos, onde essas pessoas vão tropeçar. E se elas tropeçar, elas vão cair, vão se machucar. E na hora que levantar, elas vão levantar melhor, reconhecendo o Deus que você serve e querendo saber mais através da sua vida. Nós lemos aqui, queridos, que uma atitude que nós temos que ter diante da palavra de Deus é que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. E eu vou enfatizar isso aqui novamente, Tiago 1, 22, 25, que diz assim, lembre-se, coloque em prática as palavras e não seja apenas ouvinte, portanto não se engane, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois olha para si mesmo, logo que se afasta não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ele diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Nós temos que praticar a palavra de Deus, queridos, não é usar a palavra de Deus para mandar indireta para os outros na rede social, não. É praticar, queridos, a palavra de Deus ela serve para isso, é para praticar. O que adianta, queridos, eu encher minha rede social de versículo e não ser um praticante da palavra de Deus? O
que adianta eu chegar e falar, Deus é bom o tempo todo, e chegar na igreja só reclamando, as pessoas só me veem reclamando, não aguentam nem conversar comigo. Eu nem vou conversar com o pastor Rubens, porque o pastor Rubens só reclama de tudo. O inimigo, queridos, ele vai fazer a gente se afastar dessa palavra de Deus, porque o dia que a gente pegar essa palavra, a gente obedecer, queridos, ele não vai ter mais força nenhuma nas nossas vidas. Outra coisa que nós devemos fazer, queridos, é testificar sem medo a palavra de Deus. Você precisa testificar aquilo que você crê, e a vontade de Deus é que você testifique. Se a palavra de Deus diz que você vai prosperar e você vai testificar essa palavra. Se a palavra de Deus diz que Ele é bom, Deus vai ser bom na sua vida e você vai mostrar isso. Se a palavra de Deus diz que você tem que ficar fiel, você vai ficar fiel independente da circunstância. E isso é testificar a palavra de Deus na nossa vida, é dar testemunho dela. Filipenses 1, 12 e 14 diz: eu quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo, porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Não é porque Paulo estava preso, queridos, que a palavra de Deus não tem mais valor, não. A palavra de Deus teve valor na vida dele, porque o motivo da prisão dele era Cristo, e ele testificou aquilo como? Sendo fiel a Deus, não reclamando, não murmurando, mesmo preso. Isso está acontecendo com você? Não está, e para que você fica reclamando? Pelo amor de Deus, você não está preso, você não perdeu tudo, você não foi crucificado, e você ainda só abre a sua boca para reclamar. Pastor, mas eu estou passando por luta. Testifique a palavra de Deus na sua vida e fortaleça as pessoas que estão do seu lado. Olha o que aconteceu aqui, queridos. O apóstolo Paulo preso. Aconteceu algo maravilhoso. Os cristãos ali começaram a ter mais coragem de falar do amor de Deus. A igreja moderna hoje quer bênção, quer prosperidade. Se está próspero, é porque tem Deus na vida. Se passa dificuldade, fez alguma coisa de errado. Espera aí, queridos. Então quer dizer que Deus não pode nos abençoar em meio à dificuldade? Eu vou falar um negócio para você, queridos, sem medo. Sem medo. Eu fui muito mais abençoado na minha vida pelas dificuldades que eu enfrentei, que eu passei, do que pelas facilidades. Na dificuldade você adorou a Deus, significa que quando Deus colocar você numa posição, você nunca mais vai se exaltar, porque você vai ter convicção de que foi Deus que te colocou ali. Sabe, queridos, eu não consigo, queridos, eu vou ser sincero para você, queridos, eu não consigo ir numa loja e pagar uma fortuna em um tênis. Pastor, porque você não tem? Não, queridos, eu tenho condições, mas eu não consigo fazer isso. Porque eu já passei dificuldade. Sabe, queridos, eu não consigo chegar numa loja, num shopping e comprar uma camisa por uma fortuna. Eu não consigo, pastor, mas você não tem condições, mas eu não consigo, queridos. Por quê, queridos? Porque o simples para mim resolve. Porque eu já passei dificuldade, eu já passei luta. Eu falo com a minha esposa, eu falo assim, você me desculpa, mas eu não consigo ir num restaurante para pagar 200, 300 reais. Você me desculpa, eu não consigo. Mas por quê? Porque você não tem condições? Não, eu tenho condições, mas eu não consigo. Eu prefiro uma coisa simples. Vamos ali, um cachorro quente, porque eu sou uma pessoa simples e eu quero ser assim. Eu já passei dificuldade, queridos, eu já passei fome.
Eu amo, apesar que faz tempo que o Manuel não me convida, mas eu amo sentar na mesa do Manuel e comer um cuscuz com ovo. Eu amo, queridos. Eu sinto alegria, eu sinto felicidade nisso. Por quê? Porque eu já passei dificuldade. E isso, queridos, é testificar sem medo a palavra de Deus. É você ser o que você é, independente da sua posição. Independente da sua posição, você ter liberdade de ser o que você é. Eu louvo a Deus, queridos, porque independente da minha posição, eu ser pastor ou não, eu posso subir aqui e vestir as roupas que eu gosto de usar, que eu me sinto bem com elas. Agora, para quê, queridos? Eu vou ficar demonstrando algo só porque eu estou numa posição melhor hoje, eu vou... Não! O apóstolo Paulo aqui já esteve à frente de grandes igrejas, só que chegou um momento que ele estava preso e ele não deixou de glorificar. Ele glorificou a Deus quando ele estava num púlpito pregando, mas ele glorificou a Deus quando ele estava na cadeia preso. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Se você não quer ir lá pregar para as pessoas que estão presas, como que Deus vai fazer a palavra dele chegar lá? Colocando cristãos lá dentro. Se você não quer ir no hospital pregar, como que Deus vai fazer a palavra dele chegar lá? Colocando pessoas lá dentro. Esses dias nós recebemos a visita de uma mulher aqui na igreja. E eu, na minha cabeça, eu vi ela e o marido dela. Eu falei, eu conheço essa mulher de algum lugar, conheço essa mulher de algum lugar. Depois de 2 dias eu lembrei, queridos, que era uma enfermeira que me atendeu no hospital quando eu estava internado. Sabe, queridos? Outra coisa que nós devemos fazer, queridos, é preservar a palavra de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 1, 15, 16. Alguns naturalmente estão pregando o evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregarão por amor, pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui, a fim de me usar para defender a verdade do evangelho. Queridos, aqui, Paulo já estava tendo a dificuldade. Por quê? Porque as pessoas gostam de aparecer, gostam de chamar a atenção, gostam de ser melhores do que os outros. Só que Paulo, mais importante do que isso, porque ele já sabia que alguns naturalmente estarão pregando o evangelho por inveja ou rivalidade, mas ele sabia também que ele tinha que o quê? Ele tinha que preservar a palavra dele. E ele tinha que pregar o evangelho a ponto de defendê-lo. É fácil, queridos, chegar aqui e falar bem assim, estão te tratando mal, trate com a mesma moeda, vai lá e trata mal também. Não. Qual que é o verdadeiro evangelho? Vai lá, se reconcilia, peça perdão. Pastor, mas é difícil, mas é o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho. Como é que você vai ter um casamento abençoado se você não consegue se reconciliar com seu marido? Como é que você vai ter uma vida abençoada se você não consegue se reconciliar com seu pai, com a sua mãe? Ah, pastor, mas eu sofri demais. Você já ouviu a história da Dani? Né, Dani? Às vezes, queridos, a gente não sabe. Às vezes a gente acha que no reino de Deus é que nem o reino do mundo, sabe? Quanto melhor você é, né, naquilo que você faz, mais você cresce. Não, queridos.
O reino de Deus não está relacionado a isso. Pelo contrário, quanto menor você é, maior você é no reino de Deus. Eu conhecendo a história da Dani, queridos, eu pude entender o porquê que ela é essa pessoa maravilhosa. Porque para conseguir perdoar o que ela teve que perdoar, queridos, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Tem que ser especial, viu, Dani? Sabe, queridos, Deus, eu quero concluir essa ministração. Deus, Ele nos deu a vida, queridos, e Ele também nos deu a sua palavra. São duas coisas que Deus nos deu, que se nós pararmos para pensar, nós não temos o direito sobre isso. Primeiro, a vida que você tem. Por mais que você queira fazer o que você quer, entenda uma coisa, você não vive porque um dia você decidiu viver, foi Deus que te deu essa vida. Você hoje pode fazer as coisas do jeito que você quiser, mas um dia você vai descobrir que você não tinha o direito de fazer isso com a sua vida. Porque ela não pertence a você, ela pertence a Deus, foi Ele que te deu. E a palavra de Deus diz que tudo deve glorificar o nome do Senhor, inclusive aquilo que Ele nos deu, a nossa vida. Deus, Ele não criou o homem para pecar, para errar, queridos. Deus criou o homem para glorificar o nome dEle. Então Deus, Ele nos deu a vida e também nos deu a sua palavra. E a palavra dele, queridos, nos ensina o quanto nós temos que valorizar a vida que Ele nos deu, porque a vida que Ele nos deu, queridos, é eterna. É eterna. O corpo não é eterno, por causa do pecado o corpo tem uma data de validade, mas a vida que está dentro do corpo, ela é eterna. Todos, queridos, desejam viver plenamente a vida, mas muitos rejeitam a palavra. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Não tem como a vida dar certo sem a palavra de Deus. E também, queridos, só existe a palavra de Deus porque Ele nos deu a vida. Então uma foi feita para a outra. Só que a maioria das pessoas, não, eu quero viver minha vida plenamente, eu vou fazer as coisas do meu jeito, e rejeitam a palavra de Deus. A questão aqui então é a seguinte: que tipo de vida nós devemos levar? E a maior dificuldade de ser igreja, queridos, de conhecer a palavra de Deus, é que nós temos consciência e convicção de que tipo de vida nós devemos levar, mas muitas vezes não levamos. E agora, está nas nossas mãos, e isso Deus nos deu, o livre-arbítrio. Você sabendo que tem uma vida que não é sua, é dele, Ele te deu. Ah, pastor, a vida é minha, eu tenho controle. Não tem controle sobre ela. Não, pastor, mas eu faço o que você quiser. Mas você não tem controle sobre a sua vida. Pastor, como você descobriu isso? Eu descobri um dia que meu rim doeu e eu tive que ficar internado mais de 30 dias no hospital. Ali eu descobri que eu não tenho controle na minha vida. E ali eu descobri que eu tinha que entregar ela de fato a Jesus. Sabe, queridos, pode ser que você descubra um dia tarde demais que você não tem controle sobre a sua vida. Um dia que você tentar respirar e não conseguir. Um dia que você tentar tomar um remédio para tirar uma dor e não tirar essa dor. Agora você é jovem, você acha que está tudo bem, que você tem um controle total da sua vida, mas eu quero dizer para você que você não tem o controle da sua vida. Você não tem o controle da vida dos seus filhos. Você não tem o controle da vida do seu cônjuge. Por quê? Porque o controle da vida está na mão daquele que deu. E quem tem o controle das nossas vidas é Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina algo interessante em Josué 24:15. Diz assim: se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses falsos dos seus pais, do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, o mundo ele continua da mesma forma. As pessoas elas podem sim fazer o que quiser da vida delas. Elas podem escolher adorar outros deuses, fazer o que quiser com seus corpos. Mas eu só sei de uma coisa, queridos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas podem falar mal de mim, as pessoas podem me criticar, as pessoas podem tentar me prejudicar, mas eu só sei de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso tem que ser a convicção da igreja. O desejo de Deus, queridos, é que eu e você venhamos influenciar esse mundo. Esse mundo precisa de Deus. O mundo precisa de um pai. A palavra de Deus em Gálatas 1:10 diz assim: vejam que não estou procurando agradar homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. O dia que eu, queridos, estiver agradando pessoas, eu tenho essa convicção: eu jamais vou poder agradar a Deus. Eu não estou aqui, queridos, para agradar a minha esposa, para agradar as minhas filhas. Eu não estou aqui para agradar os membros da igreja. Eu estou aqui, queridos, para agradar a Deus. E se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que ter a convicção que eu vou ter que usar a minha vida para poder instruir primeiro a minha família. Primeiro a minha família para servir a Deus. E eu instruo, queridos, e eu cobro. E instruir a igreja. E eu vou instruir, queridos. Lembre-se de uma coisa: se você agrada as pessoas, dificilmente você vai conseguir agradar a Deus. Feche os teus olhos, vamos ouvir esse louvor.